Aleluia, aleluias, que maravilha, que momento maravilhoso, que momento especial, mais um culto poderoso de celebração. Eu queria dizer para você mais uma vez, você que nos assiste nesse culto online, seja muito bem-vindo. Pedimos realmente a sua permissão para compartilharmos a palavra de Deus com você. Eu tenho certeza, meu amado irmão, que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida, amém? Você realmente é muito bem-vindo mais uma vez aqui nesse poderoso culto online. E hoje é um domingo muito especial, né? O domingo da ressurreição. O dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com muita vida, com muita graça, com muita alegria. Então, eu tenho certeza que Deus, você já falou com Deus, porque é um domingo muito especial, onde Jesus ressuscitou dos mortos, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Glória a Deus por isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler um texto poderoso da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 9, vamos ler junto a palavra de Deus, que diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Davi teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu, teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E ele tinha um filho cujo nome era Mica. Todos os servos que pertenciam, todos os servos da casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Ele morava em Jerusalém, porque comia sempre na mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Que texto fenomenal, que texto tremendo. Esse texto nos ensina tantas verdades poderosas. Por exemplo, esse texto nos ensina sobre a bondade. Ele fala sobre a graça e a misericórdia. Esse texto também nos ensina sobre prosperidade, sobre o valor de uma amizade. E esse texto também fala sobre cura interior. Agora, perceba que aqui nós temos dois personagens importantes nesse texto. Davi, o grande rei de Israel,
conhecido por todos, o homem segundo o coração de Deus. Esse era o rei Davi. Mas nós temos também outro personagem nesse texto, Mefibosete. Um sujeito que viveu a maior parte da sua vida no desconhecido e na dor. E por que não dizer em verdadeira quarentena? A vida deles proporciona uma belíssima história que nós vamos ver a partir desse momento. Eu trago como tema dessa palavra: comendo pão na mesa do rei. E essa história começa com uma pergunta feita por Davi. Ele disse assim, no versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 9: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use da bondade de Deus por amor de Jonatas? Perceba, meu amado irmão, que quando Jonatas conheceu Davi, foi naquele episódio quando Davi matou Golias. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Jonatas passou a amar a Davi e ter uma amizade muito profunda com ele. E, consequentemente, fizeram uma aliança. Eles fizeram uma aliança. No capítulo 20 de 1 Samuel, diz assim, Jonatas falando: se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Eles fizeram uma aliança, e agora, muito tempo depois, Davi já está reinando, Davi já está na frente daquela grande nação. E ele faz então essa pergunta, porque ele lembra daquela aliança, ele lembra daquela amizade para com Jonatas. E ele faz essa pergunta: ei, tem alguém, ainda tem alguém, para que eu use da bondade de Deus, por amor a Jonatas? Tem alguém? E alguém diz assim: olha, tem um servo da casa de Saul, cujo nome é Ziba. Vamos perguntar para o Ziba, ele deve responder, ele deve saber. Ziba vem a Davi pergunta: você sabe se tem alguém da casa de Saul, sobrou alguém que eu quero usar da bondade de Deus por amor ao meu amigo Jonatas? E o Ziba disse assim: tem um. Ainda existe um, ó rei. Mas preste bem atenção, rei. Esse que sobrou é um filho de Jonatas. Ele é aleijado de ambos os pés. E Davi pergunta: e onde ele está? E Jonatas diz assim: olha, ele mora num lugar por nome Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. É lá que ele mora. E Davi então manda buscar Mefibosete. Mefibosete vem para Jerusalém, vem para o palácio, e ali ele passa a morar juntamente com os filhos de Davi, lá no palácio real. Ele passa a morar ali, e realmente a vida do Mefibosete nunca mais foi a mesma. Agora, como que Mefibosete chegou a Lodebar? Preste atenção, irmãos. Lodebar significa um lugar que não produz, ou terra de sequidão, terra árida, terra seca, terra que não produz. Era um lugar muito longe, muito distante. Era um lugar onde seria impossível alguém encontrar o Mefibosete. A outra razão, como ele chegou ali, é porque naquela época havia uma tradição lá no oriental, o seguinte: quando uma dinastia, um novo rei assumia o trono, todos os membros da família da dinastia anterior eram mortos.
E quem não era morto fugia para lugares assim, distante, e a pessoa passava o tempo todo se escondendo e quase que ninguém sabia do seu paradeiro. No caso de Mefibosete, somente Ziba sabia no lugar que ele estava, tão distante de tudo e de todos. Lá não tinha internet na época, é lógico. Não tinha como ele se comunicar, ele se tornou incomunicável, a não ser através do Ziba. E agora, irmãos, Davi manda chamar Mefibosete para o palácio, para Jerusalém. Perceba comigo que quando ele chega com Davi, quando ele chega em Jerusalém, ele diz assim, Davi pergunta: você é o Mefibosete? Ele disse: sim, sou eu. E Davi fala para ele no versículo 7: não temas, Mefibosete, porque eu usarei da bondade de Deus para contigo por amor ao Jonatas. Olha, Mefibosete, tudo que era de Saul, tudo que pertencia a Saul, todas as propriedades, tudo isso eu vou dar para você. Tudo isso eu vou dar para você. E Davi disse assim: ó Ziba, você e seus filhos e seus servos vão cuidar das propriedades, dos bens que pertencia a Saul. Tudo agora é de Mefibosete. E ele olha e disse para o Mefibosete: mas você, Mefibosete, você vai morar aqui comigo. Você nunca mais vai voltar para Lodebar, para aquele lugar árido, para aquele lugar, para aquele esconderijo. Nunca mais você vai voltar para ali. Você vai morar aqui comigo no meu palácio. Você vai comer na minha mesa juntamente com os meus filhos. Que momento maravilhoso, que momento especial. Que momento fenomenal. Agora, perceba, irmãos, perceba que a história não parou por aí. Essa história linda, ela continua nos dias de hoje também. Ela continua atual. E eu quero mostrar para você 3 analogias nesse texto que tem tudo a ver com os dias atuais. Primeira analogia que eu quero mostrar para você é o seguinte: Davi, por amor de Jonatas, demonstrou graça ao seu filho aleijado. Deus, por amor de nós e de toda a humanidade, demonstra graça, bondade, perdão, misericórdia através de seu Filho Jesus Cristo, quando este morreu na cruz, no Calvário, por amor a nós. Perceba a analogia. Davi demonstra amor para com Mefibosete por amor ao Jonas. Deus demonstra amor, graça, perdão, misericórdia para comigo, para contigo, para com a humanidade toda, por amor ao seu Filho Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz do Calvário em nosso lugar. A Bíblia diz no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8. Olha o amor de Deus aqui. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba o seguinte: talvez você já ouviu aquela frase: ei, você me ama? Você diz que me ama, então prova que você me ama.
A Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus prova. Sabe como que Ele prova? Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o nosso Deus, que nos ama tanto. Efésios 2:4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Davi demonstra graça para com Mefibosete. Por amor ao Jonatas, Deus demonstra graça para com a humanidade, por amor do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Agora, tem gente que ainda duvida do amor de Deus. Mas será que Deus me ama? Eu estou passando uma provação, eu estou passando uma tribulação, eu estou aqui confinado já vários dias dentro de casa, numa quarentena terrível, não posso sair. Será que Deus me ama? Deus te ama sim, meu irmão. Deus te ama sim. Ouça, um dia o menino perguntou para o seu pai e disse assim: papai, qual é o tamanho do amor de Deus? Desse tamanho? O pai disse: não, meu filho, o amor de Deus é muito maior. Aí ele foi aumentando o bracinho e disse assim: pai, o amor de Deus é desse tamanho? Aí o pai disse: não, meu filho, o amor de Deus é muito maior. Aí ele disse: pai, o amor de Deus é desse tamanho? Ele disse: não, meu filho, é muito maior. Aí ele abriu bem os braços e disse: pai, o amor de Deus é desse tamanho. O pai olhou para o menino e disse: sim, meu filho, é desse tamanho. Porque aquele pai lembrou a forma como Jesus Cristo morreu lá na cruz no Calvário. O pai lembrou daquela cena e ele disse: sim, meu filho, o amor de Deus é desse tamanho, é bem grande, é bem grande. Porque foi assim que Jesus Cristo morreu lá na cruz, de braços abertos, para demonstrar todo o amor para comigo e para contigo e para com a humanidade. O amor de Deus é desse tamanho. Aleluia. O amor de Deus é grande, é incomparável, é infinito. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus jamais acaba. Eita glória. Diga assim comigo, você que está aí assistindo, diga assim comigo: Deus me ama, isso nunca vai mudar. Diga comigo assim: eu sou amado por Deus. Diga: eu sou predileto de Deus. Ele me ama. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você está. Ele te ama e pronto. Segunda analogia: Davi tirou Mefibosete de um lugar árido, Lodebar, de um lugar escuro, de um lugar que não produzia nada, para um lugar de honra. Deus também tira o ser humano do lugar de perdição, das trevas, e leva para um lugar de comunhão com Ele, para um lugar de honra. Deixa eu te falar uma coisa. Perceba que antes de você entregar a vida a Jesus, onde era o seu lugar? Sabia onde é o seu lugar? Onde era o seu lugar? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Era assim que nós vivíamos. Esse era o nosso lugar, um lugar de perdição, um lugar de fracasso, um lugar de desespero, um lugar de solidão. Meu amado irmão, assim era o lugar que vivíamos antes, sem Deus. Mas Ele tirou você desse lugar de perdição e te transportou para um outro lugar. Olha só o que diz no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Ele tira você do lugar de perdição e leva você para um lugar de honra. Esse é o nosso Deus. Assim como Davi, ele pegou Mefibosete, tirou daquele lugar de perdição, tirou daquele lugar de fracasso, daquele lugar tenebroso, daquele esconderijo, e trouxe para o palácio. Deus também fez isso comigo, Deus também fez isso com você, e Deus pode fazer com você também, meu irmão. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, saiba que Ele te ama, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar você, transformar você, um pobre miserável pecador, e fazer de você uma bênção. Aleluia. Ouça, Ele restaura as nossas vidas. Tem gente, infelizmente, que se acomodou em Lodebar, está acomodado em Lodebar. Tem gente que espiritualmente está acomodada em Lodebar, não tem força para sair, não tem força para vencer, não tem condição de superar. Tem gente que psicologicamente, emocionalmente está totalmente acomodado. Talvez você que está me assistindo, você diz: pastor, eu estou vivendo assim, um momento da minha vida emocionalmente, num lugar tão escuro, tão tenebroso, eu não consigo, não sei o que fazer, eu não sei o que devo fazer. Eu sei o que você deve fazer. Venha para Jesus, porque Ele muda a sua história, Ele muda os planos, Ele tem algo grande, planos maravilhosos para você, meu irmão. Ele muda a sua história. Sabe o que Ele prometeu na palavra? João 10,10 diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Ele quer que você tenha uma vida feliz, alegre, cheio de júbilo, cheio de vida. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai. E a terceira e última analogia que eu quero falar com você nessa hora: Mefibosete foi adotado por Davi e passou a comer na mesa do rei, como um de seus filhos. Assim Deus fez também com você, te adotou na família celestial e diz a você: vem sentar na minha mesa, vem comer da minha comida, e eu lhe dou a minha vida. Aleluias! Deus é Deus, Deus é poderoso. Ouça, meu amado irmão, você foi inserido na família de Deus. Perceba que antes você vivia sem Jesus, como uma folha seca caída no chão. Mas quando você entregou a sua vida a Jesus,
Você foi inserido na família de Deus. E agora ouça o que a Bíblia diz sobre você. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção? Você foi adotado, você foi inserido, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que maravilha! Você é filho de Deus. Agora, você pertence à família de Deus. Saiba de uma coisa, meu amado irmão, ouça com carinho. Na mesa do Rei Jesus tem pão com fartura. A Bíblia diz em Isaías 1,19, diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor da terra. Deus tem o melhor da terra para mim e para você. Mas quando a Bíblia fala sobre o melhor, não está falando necessariamente das coisas materiais. Isso também, o melhor que essa terra produz. Mas também na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, na vida emocional. Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra. Ok? Ouça. Um dia, em uma família, um filho chega com o pai. Essa história está lá, essa parábola está em Lucas capítulo 15. O filho chega com o pai e disse: pai, é o seguinte, vamos repartir a herança, me dê a minha parte, porque eu quero tomar conta da minha vida. E o pai disse assim: beleza, meu filho. Aquele pai repartiu a herança, deu o que pertencia àquele filho, e aquele filho sai de casa e vai viver, a Bíblia diz, dissolutamente, sem juízo, sem organização, sem critérios. Só que o tempo passou, o dinheiro acabou, e agora naquele lugar começou a vir uma fome terrível. O dinheiro acabou porque ele gastou de uma forma errada, equivocada, nos prazeres da carne. O dinheiro acabou. E agora ele começa a passar necessidades. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa dos seus erros, ele ficou sem comida. E ele então vai buscar um emprego, e o único emprego que tinha para ele era cuidar dos porcos. Versículo 15 de Lucas capítulo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eita, meu Deus! Um rapaz que tinha tudo, do bom e do melhor, mas por causa de uma decisão errada, por causa de uma escolha errada, por causa de algo errado que ele fez, ele agora está num lugar terrível, com muita fome, faminto, e está querendo comer comida de porco. O dono dos porcos, Satanás, sempre vai oferecer para você sua comida. A fome era tão grande que você aceita pecar, que você aceita se aprofundar no vício, na imoralidade, que você aceita a viver uma vida envolvida com toda a prática pecaminosa. Isso é comida do porco Satanás.
Mas um dia, aquele moço sabia que na casa do pai dele tinha pão com fartura. No versículo 17 ele disse assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha só, ele tomou uma decisão. Antes ele havia tomado uma decisão errada, agora ele toma uma decisão acertada, ele acerta nessa decisão. Ele disse: na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura, têm comida em abundância, até os empregados comem do bom e do melhor, e eu aqui morro de fome. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão, você que me ouve nessa hora, saiba que na casa de Deus, na mesa do Pai Celestial, tem pão com fartura, tem muita comida. Você decide, é você que decide se vai querer comer, se vai querer participar desse banquete, ou vai querer ficar aí morrendo de fome. Fome espiritual, fome sentimental, emocional. Ei, você pode decidir viver de uma forma diferente hoje, se você quiser. Perceba que Davi leva Mefibosete para a sua casa, para o seu palácio, e ele desfruta do bom e do melhor. Deus também, Ele nos leva, Ele nos chama para o palácio, para a presença dEle, e Ele quer que desfrutemos do bom e do melhor. Você não precisa viver a vida toda como Mefibosete, no lugar escuro, no lugar sombrio, num lugar distante. Você não precisa viver como o filho pródigo, passando fome, desejando comer comidas de porco. O que Jesus oferece para mim e para você é algo melhor, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural. O que Jesus oferece para nós é algo precioso, meu irmão. Aleluia. Ei, saiba tomar a decisão correta, saiba tomar a decisão certa, saiba que em Cristo Jesus, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do seu grande e infinito amor, por causa do amor de Deus, e pelo poder que Ele tem de transformar as nossas vidas, e pelo fato de sermos inseridos na família de Deus, nós podemos participar na mesa do rei, assim como Mefibosete, assim como o filho pródigo no seu retorno. Você também pode. Você só precisa tomar a decisão certa. Ei, Deus tem algo melhor para mim e para você. Por isso que eu gosto tanto desse texto, porque me inspira a viver dia após dia com mais intensidade por Jesus, ainda mais apaixonado por Jesus. Sabe? Porque eu também, espiritualmente, vivi muitos anos em Lodebar, num lugar sem vida, num lugar que não produzia
nada, sem vida. Até o dia que eu conheci Jesus Cristo, e Ele me trouxe para o palácio, e no palácio Ele restaurou a minha vida, e Ele quer restaurar a sua também. Ei, você que me assiste nessa hora, eu quero fazer aqui uma oração por você. Eu gostaria que você orasse comigo. E se você diz assim: pastor Canté, eu quero isso para mim também. Eu quero desfrutar do melhor de Deus para a minha vida. Eu quero. Eu estou vivendo em Lodebar. Eu estou vivendo num lugar espiritualmente sem vida. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é Ele. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você vai, por gentileza, repetir comigo essa oração, entregando a sua vida a Jesus. E eu te garanto, meu amado irmão, que a partir de hoje a sua alma, a sua vida vai ter uma nova direção, assim como a minha teve. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que eu sou pecador, que eu já errei tanto, mas agora, meu Deus, eu te convido, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, seja o dono absoluto da minha vida. Eu declaro, meu Deus, que a partir de hoje eu vou te obedecer, eu vou fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Olha, se você fez essa oração com toda a certeza, baseado na palavra de Deus, eu quero afirmar que algo maravilhoso já aconteceu na sua vida. A Bíblia diz que seus pecados já foram perdoados. Você se tornou filho de Deus. Você começa a viver a nova vida para a qual Deus te criou, meu irmão. Deus criou você para algo fenomenal, maravilhoso, precioso, glorioso. Amém? Olha, aí no rodapé, no seu televisor, está aparecendo aí os nossos contatos, nossas redes sociais, nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, nós queremos te ajudar nessa nova vida com Jesus. Tem uma pessoa que vai atender você, que vai orar por você ainda mais. Amém? Vamos seguir Jesus. Ele garante a sua vitória. Tem pão na mesa do rei. Você decide. Não precisa mais viver passando fome aí. Na mesa do rei Jesus tem pão com fartura. Agora eu também gostaria de orar por todos vocês. Por todos vocês. Eu quero orar por você, papai. Por você, mamãe, filho, filha, criança. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu casamento. Então, por gentileza, coloque a sua mão no seu coração. E você vai receber essa oração agora, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu oro, meu Deus, por esse homem, por essa mulher, por essa família maravilhosa, que talvez, meu Deus, nesse momento esteja enfrentando lutas, com enfermidade. Quem sabe, meu Deus, o desespero bateu na sua porta. Quem sabe a angústia entrou no seu lar, mas eu estou aqui para declarar em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento vai invadir o coração, a alma, a família desse homem. Em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade, ordeno espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai agora. Eu declaro em nome de Jesus
bem-estar espiritual, emocional, psicológico. Eu declaro prosperidade financeira. Eu declaro vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você saiba de uma coisa, meu amado irmão, que você é uma bênção, você é uma potência, você é demais. Você é abençoado, cheio do Espírito Santo, você é capaz. Nada vai te segurar, nada vai te parar. Você nasceu para conquistar, em nome de Jesus. Aí onde você está, receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a unção e o poder do Espírito Santo prevaleça abundantemente na sua vida. Eu declaro o melhor de Deus na sua vida. Você é demais, você é capaz, e isto é só o começo, em nome de Jesus.